Riram do aluno que não tinha mochila. Mas ele mostra que sabe mais que a própria professora. Gabriel Oliveira Santos sentia as pernas tremendo quando empurrou a porta da sala de aula. Era o primeiro dia após as férias de julho e o menino de 11 anos carregava seus poucos materiais escolares numa sacola plástica branca do supermercado Atacadão. As risadas explodiram antes mesmo que ele conseguisse dar 2 passos para dentro da sala. Rodrigo Almeida, filho do dono da maior loja de materiais de construção da cidade de Itajubá, Minas Gerais, apontou para a sacola e gritou alto o suficiente para toda a turma ouvir. Gente, olha só, o Gabriel trouxe as coisas numa sacola de mercado. A voz do garoto ecoou pela sala, despertando novas gargalhadas dos colegas. A professora Carla Ribeiro, de apenas 25 anos e recém-formada, observava a cena do fundo da sala. Era seu primeiro emprego como docente, depois de meses procurando uma vaga na região. Ela mordeu o lábio inferior, sentindo um aperto no peito, mas não sabia como intervir sem parecer despreparada diante da turma. Gabriel manteve a cabeça erguida e caminhou até a carteira do fundo, como sempre fazia. Seus olhos castanhos brilharam por um instante, mas ele engoliu o constrangimento e se sentou em silêncio. A sacola plástica fez um ruído característico quando ele a colocou no chão, provocando novos risos abafados. Silêncio, turma, disse a professora Carla, finalmente encontrando sua voz. Vamos começar a chamada. Ela abriu o diário de classe e começou a ler os nomes. Quando chegou ao nome de Gabriel, o menino respondeu com um presente firme e claro, surpreendendo alguns colegas que esperavam uma voz acanhada. Gabriel, você fez o dever de férias sobre frações? Perguntou a professora, folheando suas anotações. O menino baixou os olhos pela primeira vez. Não, professora, não consegui fazer. As risadas se intensificaram. Rodrigo não perdeu a oportunidade de cutucar ainda mais. Aposto que ele nem tem livros em casa, sussurrou alto para os colegas ao redor. A professora Carla sentiu o rosto esquentar. Ela queria defender Gabriel, mas também precisava manter a autoridade na sala. Era um equilíbrio difícil para alguém tão inexperiente. Muito bem, pessoal, vamos começar com matemática, anunciou ela, caminhando até o quadro verde. Hoje vamos revisar operações com números decimais. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Gabriel puxou da sacola plástica um caderno de capa dura já bastante usado e uma caneta azul. Não tinha outros materiais além desses 2 itens e um lápis pequeno, quase sem madeira de tanto ser apontado. A professora Carla escreveu no quadro uma série de operações. Na pressa dos nervos do primeiro dia, ela cometeu um erro no terceiro cálculo, escrevendo 3,45 plus 2,8, 6,25, quando na verdade deveria ser 6,25. Gabriel observou atentamente, seus olhos percorrendo cada número. Ele fez os cálculos mentalmente, como havia aprendido a fazer desde pequeno quando ajudava sua avó, Dona Esperança, a conferir o troco no mercado. Professora, disse Gabriel, levantando a mão. Sim, Gabriel. A senhora escreveu errado ali. 3,45 mais 2,8 é 6,25, não 6,15. A sala ficou em silêncio. A professora Carla olhou para o quadro, conferiu rapidamente e percebeu que Gabriel estava certo. Seu rosto ficou vermelho de constrangimento. Gabriel, você não deve interromper a aula dessa forma, disse ela, tentando disfarçar o nervosismo. Desculpe, professora, mas a conta está errada, insistiu o menino, com educação, mas firmeza. Rodrigo e seus amigos começaram a rir novamente, mas desta vez de forma diferente. Estavam zombando da situação, mas também curiosos para ver como ela se resolveria. A professora Carla sentiu que estava perdendo o controle da sala. Em seu orgulho ferido, tomou uma decisão que depois se arrependeria. Se você acha que sabe tanto assim, Gabriel, venha aqui na frente e resolva este problema, disse ela, apontando para uma operação mais complexa que havia escrito no canto do quadro. Vamos ver se você realmente entende de matemática. Gabriel hesitou por um momento,
Não queria causar mais problemas, mas também não podia deixar passar uma injustiça. Ele se levantou da carteira e caminhou até a frente da sala, sentindo todos os olhares sobre si. Pegou o giz da mão da professora e observou o problema, uma equação com frações e decimais misturados. Era realmente complexo para alunos de 6º ano. Para surpresa geral, Gabriel não apenas resolveu o problema corretamente, como apresentou um método alternativo mais eficiente que ele havia aprendido. Seus movimentos no quadro eram precisos e seguros. Como você aprendeu isso? Perguntou a professora Carla, genuinamente impressionada e ao mesmo tempo constrangida. Professor Sebastião me ensinou, respondeu Gabriel simplesmente. Ele é aposentado e mora no Asilo Santa Teresa, onde minha avó trabalha fazendo limpeza. Ele me ensina matemática e outras coisas em troca de companhia. A professora não soube o que responder. A situação havia fugido completamente do seu controle e ela se sentia exposta diante da turma. Decidiu mudar de assunto rapidamente. Muito bem, Gabriel, você pode voltar ao seu lugar. Vamos continuar com a aula. Durante o recreio, a tensão aumentou. Rodrigo e seus amigos, Felipe e Lucas, cercaram Gabriel no pátio da escola. Eles estavam incomodados por terem presenciado o menino pobre humilhar a professora nova. Gabriel, você decorou essa conta em casa, né? Provocou Rodrigo, empurrando levemente o ombro do menino. Porque não é possível que você saiba mais que a professora. Eu não decorei nada, respondeu Gabriel calmamente. Professor Sebastião me ensinou a entender os números, não a decorar. Sei. E esse professor mora num asilo? Riu Felipe. Deve estar gagá já. Ele não está gagá, defendeu Gabriel, sentindo a raiva começar a ferver por dentro. Ele foi professor da Universidade Federal de Itajubá por 30 anos, ensinou engenharia. Os garotos não acreditaram e decidiram partir para a provocação física. Pegaram a sacola plástica de Gabriel que estava no chão e começaram a jogar entre eles como se fosse uma bola. Para com isso, gritou Gabriel, tentando recuperar seus materiais. A sacola se rasgou no meio da brincadeira maldosa, espalhando o caderno, a caneta e o lápis pelo pátio de concreto. Gabriel se ajoelhou para recolher suas coisas, sentindo lágrimas de raiva e humilhação queimar seus olhos. Foi quando apareceu Dona Luzia, a funcionária da limpeza da escola. Uma senhora negra de cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho, ela havia observado toda a cena de longe. Meninos, vocês não têm o que fazer, não? Disse ela com voz firme, encarando Rodrigo e seus amigos. Vão brincar de outra coisa e deixem o Gabriel em paz. A senhora não pode mandar na gente, respondeu Rodrigo com insolência. Meu pai conhece a diretora. E eu conheço sua mãe, Rodrigo Almeida, replicou Dona Luzia, colocando as mãos na cintura. E tenho certeza de que ela não criou você para maltratar os colegas. Os garotos se afastaram murmurando, mas Gabriel sabia que aquilo não havia terminado. Dona Luzia o ajudou a recolher seus materiais e entregou uma sacola nova que tinha guardado na sala de materiais de limpeza. Não liga para eles, meu filho, disse ela baixinho. Pessoas assim fazem maldade porque têm o coração vazio. Você continue sendo quem você é. Gabriel agradeceu com um sorriso tímido e guardou seus poucos pertences na nova sacola. O sinal tocou, indicando o fim do recreio, e todos voltaram para a sala. A aula seguinte era de português com a mesma professora Carla. Ela havia se recomposto durante o intervalo e decidido tentar uma abordagem diferente para recuperar o controle da turma. Pessoal, vamos fazer uma redação, anunciou ela. O tema é Meu Herói. Vocês têm 40 minutos para escrever sobre alguém que admiram e explicar o porquê. Gabriel pegou sua caneta azul e começou a escrever no caderno gasto. Enquanto seus colegas pensavam em jogadores de futebol, cantores famosos ou youtubers, ele escreveu sobre sua avó, Dona Esperança. Rodrigo escreveu sobre seu pai, exaltando o sucesso nos negócios e o poder que exercia na cidade. Outros alunos escolheram celebridades da televisão ou do esporte. Quando o tempo terminou, a professora Carla decidiu que alguns alunos leriam suas redações em voz alta. Ela escolheu primeiro Rodrigo, que leu com orgulho sobre o pai empresário. Depois,
Chamou duas meninas que escreveram sobre atrizes famosas. Por último, e com um sorriso que não chegava aos olhos, ela chamou Gabriel. Gabriel, queremos ouvir sobre seu herói também. O menino se levantou e, com voz clara, começou a ler. Minha heroína é minha avó, Dona Esperança Oliveira Santos. Ela tem 68 anos e me criou sozinha desde que eu tinha 5 anos, quando meus pais precisaram ir trabalhar em São Paulo e nunca mais voltaram. Minha avó trabalha no asilo fazendo limpeza, mesmo com dor nas costas e nas pernas. Ela acorda às 5 da manhã todos os dias para fazer pão de açúcar para vender na porta da escola, antes de ir para o trabalho. À noite, quando chega em casa cansada, ainda me ajuda com os deveres e me conta histórias da época em que ela era jovem. Ela nunca reclamou de ter que me criar, nunca disse que eu sou um peso. Sempre me falou que educação é a única coisa que ninguém pode tirar de mim. Por isso, ela é minha heroína, porque ela é forte, trabalhadora e me ama mesmo quando eu faço besteira. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros daquele dia. Não era um silêncio de zombaria ou constrangimento, mas de emoção genuína. Algumas alunas tinham lágrimas nos olhos e até mesmo Rodrigo parecia desconfortável. A professora Carla se deu conta naquele momento de que havia cometido um erro terrível ao tentar humilhar Gabriel na frente da turma. A redação dele era simples, mas profundamente tocante e real. Obrigada, Gabriel, disse ela suavemente. Foi muito bonito. O sinal tocou encerrando o período da manhã. Os alunos começaram a arrumar seus materiais para ir embora, mas a professora Carla pediu que Gabriel ficasse. Gabriel, eu queria te pedir desculpas pelo que aconteceu mais cedo, disse ela quando ficaram sozinhos. Não foi certo da minha parte te colocar numa situação constrangedora. Tudo bem, professora, respondeu Gabriel sempre educado. A senhora estava nervosa porque é o primeiro dia. A maturidade da resposta do menino deixou Carla ainda mais constrangida. Ela percebia agora que Gabriel tinha uma sabedoria e uma dignidade que muitos adultos não possuíam. Me fala mais sobre esse professor Sebastião que te ensina matemática, pediu ela. Gabriel sorriu pela primeira vez naquele dia. Ele é incrível, professora. Sabe tudo sobre números, sobre ciências, sobre história. Ele diz que aprender é como construir uma casa. Você precisa de uma base sólida para colocar o resto em cima. E ele te ensina no asilo mesmo? É. Enquanto vovó trabalha, eu fico na sala de visitas fazendo companhia para os idosos. Professor Sebastião começou me ensinando tabuada. Depois foi ensinando coisas mais difíceis. Ele fala que eu tenho talento natural para a matemática. A professora Carla ficou pensativa. Estava começando a entender que havia muito mais em Gabriel do que ela imaginara inicialmente. Gabriel, você já ouviu falar do concurso municipal de conhecimentos que vai acontecer no final do semestre? O menino negou com a cabeça. É um concurso para alunos do ensino fundamental. O prêmio é uma bolsa de estudos integral num colégio particular da cidade, além de R$ 1.000 em dinheiro. Os olhos de Gabriel brilharam. Sério, professora? Sério. Eu estava pensando em inscrever alguns alunos da nossa turma. Você gostaria de participar? Gabriel mal conseguia conter a empolgação, mas logo sua expressão se entristeceu. Eu gostaria muito, professora, mas não sei se consigo. Preciso estudar muito e não tenho livros nem computador em casa. Deixa que eu penso numa forma de te ajudar, disse a professora Carla, se sentindo verdadeiramente comprometida em apoiar aquele menino especial. Gabriel saiu da escola naquele dia com o coração mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que alguém acreditava no seu potencial. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. No caminho para casa, Gabriel passou pelo Asilo Santa Teresa, uma construção antiga, mas bem cuidada no centro da cidade. Encontrou sua avó, Dona Esperança, lavando o chão do corredor principal. Ela era uma mulher magra, de cabelos grisalhos, sempre presos num coque simples, e usava um uniforme azul claro de funcionária. Oi, vovó, cumprimentou Gabriel, dando um beijo no rosto da mulher. Oi, meu netinho. Como foi o primeiro dia de aula?
Gabriel hesitou por um momento. Não queria preocupar a avó com os problemas na escola, mas também não conseguia mentir para ela. Foi diferente, disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. Dona Esperança conhecia bem seu neto e percebeu que havia algo errado. Aconteceu alguma coisa? Os meninos ficaram mexendo comigo por causa da sacola plástica, admitiu Gabriel. Mas depois a professora me deixou resolver um problema no quadro e eu consegui. A avó suspirou e parou de passar o pano no chão para olhar diretamente para o neto. Gabriel, meu filho, eu sei que não é fácil. Se eu pudesse comprar uma mochila bonita para você, eu compraria. Mas por enquanto não dá. O dinheiro mal dá para comida e remédios. Eu sei, vovó, e não me importo com a sacola. O que me incomoda é eles acharem que eu sou burro só porque sou pobre. Você não é burro, Gabriel, disse Dona Esperança com firmeza, agarrando as mãos do neto. Você é o menino mais inteligente que eu conheço, e um dia todo mundo vai reconhecer isso. Professor Sebastião está aqui hoje? Perguntou Gabriel, mudando de assunto. Está sim. Ele estava esperando você chegar. Vai lá na sala de visitas. Gabriel encontrou o professor Sebastião Ferreira dos Santos na sua poltrona habitual, próxima à janela que dava para o jardim interno do asilo. Era um homem de 72 anos, alto e magro, com cabelos brancos sempre bem penteados e olhos azuis ainda vivos e inteligentes. Usava uma camisa de botão azul clara e calça social, mesmo estando aposentado há anos. Gabriel, meu rapaz, exclamou o professor com um sorriso caloroso. Como foi o primeiro dia na escola nova? Gabriel se sentou na cadeira ao lado e contou tudo o que havia acontecido. A sacola plástica, as risadas dos colegas, o erro da professora no quadro e, por último, a conversa sobre o concurso municipal. Professor Sebastião ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas específicas e demonstrando interesse genuíno. Quando Gabriel terminou, o idoso ficou pensativo por alguns momentos. Gabriel, esse concurso é uma oportunidade incrível para você, disse ele finalmente. Uma bolsa de estudos numa escola particular pode mudar completamente seu futuro. Mas eu não sei se consigo, professor. Os outros meninos têm cursinhos, computadores, livros caros. E você tem algo que eles não têm, interrompeu o professor Sebastião. Você tem fome de conhecimento. Você tem a capacidade de entender conceitos complexos e aplicá-los na prática. Isso é muito mais valioso que todos os recursos materiais do mundo. Gabriel se animou com as palavras do professor. O senhor acha mesmo que eu posso ganhar? Eu acho que você pode surpreender muita gente, respondeu o professor com um sorriso. Mas precisamos nos preparar direito. O concurso vai ser em outubro, isso nos dá 3 meses. Temos que estudar matemática, português, ciências, história e geografia. Mas como, professor? Eu não tenho material. Professor Sebastião se levantou da poltrona com alguma dificuldade e caminhou até um armário antigo no canto da sala. De lá, retirou uma pilha de livros didáticos de diferentes épocas. Estes livros foram doados para a biblioteca do asilo ao longo dos anos, explicou ele. Muitos estão desatualizados, mas os conceitos básicos não mudam. Matemática é matemática. Português é português. Gabriel pegou um dos livros e folheou as páginas amareladas pelo tempo. Era um livro de matemática da década de 1980, mas os exercícios pareciam desafiadores e interessantes. Professor, posso levar emprestado? Claro que pode. E mais, vamos fazer um cronograma de estudos. Todos os dias, depois da escola, você vem aqui e estudamos juntos. Nos fins de semana, se sua avó deixar, podemos estudar mais tempo. Gabriel sentiu uma emoção profunda tomando conta do peito. Pela primeira vez na vida, alguém estava investindo nele de forma séria e comprometida. Professor, por que o senhor quer me ajudar? A pergunta pegou o idoso de surpresa. Ele voltou a se sentar e olhou através da janela para o jardim, como se estivesse buscando as palavras certas. Gabriel, eu ensinei na universidade por 30 anos. Vi centenas de alunos passarem pelas minhas salas de aula. Muitos eram inteligentes, alguns eram esforçados, poucos eram ambos. Mas você tem algo especial.
Tem uma capacidade natural de entender conceitos complexos e uma humildade para aprender que é rara. O professor fez uma pausa e sorriu tristemente. Além disso, eu tenho muito tempo livre aqui no asilo. Minha esposa partiu há 5 anos. Meus filhos moram longe e visitam pouco. Ajudar você me dá propósito. Me faz sentir útil novamente. Gabriel não sabia o que dizer. Ele se levantou e abraçou o professor, sentindo que havia encontrado não apenas um mentor, mas uma figura paterna que nunca havia tido. Naquela tarde, eles começaram o cronograma de estudos. Professor Sebastião era meticuloso e organizado. Fez uma avaliação das habilidades de Gabriel em cada matéria e identificou pontos fortes e fracos. Sua matemática está excelente para sua idade, diagnosticou o professor. Português você precisa melhorar na gramática formal, mas sua interpretação de texto é muito boa. Ciências você tem aptidão natural. História e geografia vamos precisar trabalhar mais. Eles estabeleceram que estudariam 2 horas por dia, de segunda a sexta, e 4 horas aos sábados. Domingos seriam para descanso e revisão. Quando Gabriel chegou em casa naquela noite, carregando 2 livros emprestados, encontrou sua avó preparando o jantar na cozinha pequena e simples do apartamento de 2 cômodos onde moravam. Vovó, professor Sebastião vai me ajudar a estudar para um concurso, contou ele animado. Se eu ganhar, posso conseguir uma bolsa numa escola particular. Dona Esperança sorriu, mas Gabriel notou uma sombra de preocupação no rosto dela. Isso é maravilhoso, meu filho. Professor Sebastião é uma pessoa muito boa e inteligente, mas o que, vovó? Eu não quero que você se machuque se não conseguir, Gabriel. Às vezes a vida é injusta com pessoas como nós. Gabriel entendeu a preocupação da avó. Toda a vida deles havia sido uma sequência de dificuldades e decepções. Ela estava tentando protegê-lo de uma possível frustração. Eu sei, vovó, mas professor Sebastião disse que eu tenho capacidade. E mesmo que eu não ganhe, vou aprender muito estudando. Dona Esperança abraçou o neto com carinho. Então você tem meu apoio total, meu netinho. Vamos fazer de tudo para você conseguir. Naquela noite, Gabriel estudou até tarde, fazendo exercícios de matemática e lendo textos de português à luz da lâmpada fraca do quarto. Sentia-se motivado como nunca antes. Na escola, no dia seguinte, a professora Carla havia pensado muito sobre Gabriel e tomado uma decisão importante. Durante o intervalo, ela procurou a diretora Marina Santos, uma mulher de 55 anos, sempre séria, mas justa. Marina, eu queria conversar sobre um aluno da minha turma, disse Carla, entrando na sala da diretora. Algum problema disciplinar? Não, pelo contrário. É sobre Gabriel Oliveira Santos. Ele demonstrou uma capacidade em matemática que me impressionou ontem. A diretora conhecia Gabriel de nome, mas não pessoalmente. Ah, sim, o menino que mora com a avó. Dona Esperança trabalha no asilo, não é? Isso mesmo. Marina, eu gostaria de inscrevê-lo no concurso municipal de conhecimentos. A diretora ergueu as sobrancelhas. Você tem certeza, Carla? Esse concurso é muito competitivo. Geralmente participam alunos de escolas particulares e cursinhos preparatórios. Eu sei, mas Gabriel tem potencial. Só precisa de uma oportunidade e apoio adequado. Marina ficou pensativa por alguns momentos. Tudo bem, Carla, se você acredita nele, pode inscrever. Mas lembre-se de que a responsabilidade é sua. Não queremos criar expectativas irreais. Carla sabia que estava assumindo um risco. Se Gabriel não se saísse bem, sua credibilidade como professora poderia ser questionada. Mas havia algo naquele menino que a inspirava a apostar nele. Durante a aula de matemática daquela manhã, ela anunciou para a turma sobre o concurso municipal. A reação foi imediata. Professora, eu quero participar, disse Rodrigo, sempre confiante. Meu pai já contratou um professor particular para me ajudar. Outros alunos também demonstraram interesse. Todos vinham de famílias com condições financeiras para investir em preparação extra. Gabriel, você também vai participar? Perguntou a professora, olhando diretamente para ele. Vou sim, professora, respondeu Gabriel com determinação. Rodrigo e seus amigos trocaram olhares de deboche. Gabriel, você não tem nem mochila, como vai competir com a gente? Provocou Felipe. A professora Carla sentiu a raiva subir.
Mas antes que pudesse intervir, Gabriel respondeu calmamente: "A competição não é sobre quem tem mais coisas, Felipe. É sobre quem sabe mais." A resposta foi simples, mas impactante. Até mesmo alguns colegas que normalmente ficavam neutros nas provocações pareceram impressionados com a maturidade de Gabriel. Naquele dia, durante o almoço no refeitório da escola, Gabriel se sentou sozinho, como sempre fazia. Mas, para sua surpresa, uma colega chamada Júlia se aproximou com sua bandeja. "Posso sentar aqui?" perguntou ela timidamente. Gabriel ficou surpreso. Júlia era uma menina quieta, filha de professores universitários, que sempre tirara boas notas, mas raramente interagia com os colegas. "Claro", respondeu ele. "Gabriel, eu achei muito legal o que você disse hoje na aula", disse Júlia, "sobre a competição ser de conhecimento, não de coisas materiais." "Obrigado", disse Gabriel, ainda não acostumado a receber elogios de colegas. "Você realmente vai participar do concurso?" "Vou. Professor Sebastião está me ajudando a estudar." "Quem é professor Sebastião?" Gabriel contou sobre o professor aposentado do asilo e como ele havia se tornado seu mentor. Júlia ouviu com interesse genuíno. "Que incrível! Meus pais sempre falam que os melhores professores são aqueles que ensinam por amor, não por obrigação." Foi o início de uma amizade improvável, mas sincera. Júlia começou a se sentar com Gabriel durante os intervalos e eles conversavam sobre livros, estudos e sonhos para o futuro. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 2 semanas se passaram e a rotina de estudos de Gabriel estava bem estabelecida. Todas as tardes no asilo com o professor Sebastião, todas as noites em casa revisando o conteúdo. Seus progressos eram visíveis. Na escola, uma professora Carla começou a notar que Gabriel estava mais participativo e confiante. Ele respondia perguntas corretamente, fazia questionamentos inteligentes e demonstrava ter estudado além do conteúdo básico. Mas nem tudo corria bem. Rodrigo e seus amigos estavam cada vez mais incomodados com a atenção que Gabriel recebia da professora. Eles começaram a espalhar boatos maldosos. "Pessoal, vocês sabem por que o Gabriel está sabendo tanto?" sussurrou Rodrigo para um grupo de colegas durante o recreio. "É porque a professora está passando as respostas para ele. Ela tem pena porque ele é pobre." "Sério?" perguntou Lucas, sempre disposto a acreditar em fofocas. "Óbvio! Como um menino que nem mochila tem pode saber mais que a gente que tem professor particular." A fofoca se espalhou rapidamente pela turma. Alguns alunos começaram a tratar Gabriel com desconfiança, como se ele fosse um trapaceiro. Gabriel percebeu a mudança no comportamento dos colegas, mas não entendia o motivo. Foi Júlia quem o alertou sobre os boatos. "Gabriel, você precisa saber que estão espalhando mentiras sobre você", disse ela durante o intervalo, com ar preocupado. "Que tipo de mentiras?" "Estão dizendo que a professora Carla está te ajudando de forma injusta, passando respostas e essas coisas." Gabriel sentiu o estômago apertar. Aquela acusação era especialmente dolorosa porque atacava sua honestidade, que era um dos valores que sua avó mais lhe ensinara. "Isso não é verdade, Júlia. Eu estudo muito todos os dias com o professor Sebastião. Tudo que eu sei, aprendi estudando." "Eu sei que é mentira, Gabriel, mas você precisa provar para os outros." Naquele mesmo dia, durante a aula de ciências, a professora Carla fez uma pergunta sobre o sistema solar que não havia sido abordada em aula. "Quem pode me dizer quantos satélites naturais tem o planeta Marte?" A pergunta era claramente além do conteúdo do 6º ano. Vários alunos ficaram em silêncio, incluindo Rodrigo, que normalmente se achava o mais esperto da turma. Gabriel levantou a mão hesitante. "2, professora. Phobos e Deimos." "Correto, Gabriel. E você sabe algo mais sobre eles?" "Phobos é o maior e está mais próximo de Marte. Deimos é menor e mais distante. Os 2 são provavelmente asteroides capturados pela gravidade marciana." A resposta era impressionante para qualquer aluno da idade de Gabriel. A professora sorriu orgulhosa, mas percebeu os olhares desconfiados de alguns alunos.
Gabriel, onde você aprendeu isso? Professor Sebastião tem um livro antigo de astronomia. Ele me explicou sobre o sistema solar na semana passada. Rodrigo não conseguiu se conter. Que conveniente. Sempre tem uma explicação para tudo que você sabe, né? O tom irônico não passou despercebido para a professora Carla. Rodrigo, você tem algum problema com o conhecimento do Gabriel? Não, professora. É só que é estranho ele saber tantas coisas que a gente não aprendeu na escola. A tensão na sala era palpável. Gabriel sentiu todas as atenções voltadas para ele e ficou vermelho de constrangimento. Rodrigo, conhecimento não vem apenas da escola, disse a professora Carla firmemente. Vem de curiosidade, dedicação e estudo constante. Gabriel demonstra essas qualidades todos os dias, mas o dano estava feito. A partir daquele dia, Gabriel passou a ser visto com suspeita por boa parte da turma. Quando acertava uma pergunta difícil, havia murmúrios e olhares acusatórios. A situação chegou ao limite numa sexta-feira, quando a professora aplicou uma prova surpresa de matemática. Gabriel terminou em 20 minutos, enquanto a maioria dos alunos ainda estava na metade. Quando os resultados saíram na segunda-feira seguinte, Gabriel havia tirado a nota máxima, enquanto a média da turma foi 6,5. Rodrigo, que sempre se considerara o melhor aluno em exatas, tirou apenas 7,0. Isso é impossível, explodiu Rodrigo quando viu as notas. Ninguém resolve uma prova daquela em 20 minutos tirando 10. Gabriel resolveu, disse a professora Carla calmamente. Então ele colou, ou a senhora ajudou ele de alguma forma. A acusação direta deixou a sala em silêncio total. A professora Carla ficou lívida de raiva, mas Gabriel se levantou antes que ela pudesse responder. Rodrigo, eu não colei e a professora não me ajudou, disse Gabriel com voz firme, mas trêmula de emoção. Se você quiser, posso resolver qualquer problema daquela prova aqui no quadro, na frente de todo mundo. Pode ser, desafiou Rodrigo, mas sem olhar para suas anotações. Gabriel caminhou até o quadro e pediu para a professora ditar qualquer um dos problemas da prova. Ela escolheu o mais difícil, uma questão envolvendo frações, porcentagens e regra de 3 composta. Gabriel resolveu o problema passo a passo, explicando cada etapa de seu raciocínio. Sua solução foi não apenas correta, mas elegante e eficiente. Quando terminou, a sala estava em silêncio absoluto. Rodrigo não tinha como refutar a demonstração que acabara de presenciar. Alguém mais tem dúvidas sobre a honestidade do Gabriel? Perguntou a professora Carla, varando a turma com o olhar. Ninguém ousou responder. Gabriel voltou para sua carteira sentindo-se vingado, mas também exausto emocionalmente. Estava cansado de ter que provar constantemente seu valor. Após a aula, Júlia se aproximou dele no corredor. Gabriel, você foi incrível ali dentro, disse ela. Mas eu vi como você ficou abalado. Está tudo bem? Gabriel suspirou profundamente. Júlia, às vezes eu me pergunto se vale a pena. Por que preciso trabalhar dobrado para receber metade do reconhecimento? Porque você está mudando as regras do jogo, respondeu ela sabiamente. E isso incomoda quem sempre se beneficiou das regras antigas. As palavras de Júlia fizeram sentido para Gabriel. Ele estava desafiando a ordem estabelecida na escola, onde o sucesso acadêmico era associado ao poder econômico. Naquela tarde, no asilo, Gabriel contou tudo para professor Sebastião. O idoso ouviu com atenção e depois ficou pensativo por alguns minutos. Gabriel, você já ouviu a história da primeira vez que um negro jogou no time principal de beisebol americano? Gabriel balançou a cabeça negativamente. O nome dele era Jackie Robinson. Quando ele entrou para o Brooklyn Dodgers em 1947, enfrentou preconceito, ameaças e humilhações constantes. Mas sabe o que ele fez? O que, professor? Ele jogou melhor que todos os outros, e com o tempo, seu talento falou mais alto que os preconceitos. Gabriel entendeu a analogia. O senhor está dizendo que eu preciso continuar estudando e mostrando que sou capaz? Exatamente. Mas não apenas isso. Você precisa fazer com que sua excelência seja inegável. No concurso municipal,
Você terá a chance de competir em condições iguais com todos os outros candidatos. Lá, não importará se você tem mochila cara ou sacola plástica. Importará apenas o que você sabe. Essas palavras renovaram a determinação de Gabriel. Ele e professor Sebastião intensificaram os estudos, agora focando especificamente no formato do concurso municipal. O professor conseguiu uma cópia das provas dos anos anteriores através de um antigo colega da universidade. Eles analisaram o padrão das questões, os tipos de problema mais recorrentes e as pegadinhas mais comuns. O concurso tem 5 fases, explicou o professor Sebastião. Primeiro, uma prova eliminatória por escrito com 40 questões. Depois, 4 fases presenciais com perguntas orais e exercícios práticos. Gabriel absorvia cada informação como uma esponja. Sua capacidade de aprendizado impressionava até mesmo o experiente professor. 2 semanas antes do concurso, aconteceu algo que mudaria completamente os rumos da história. Professor Sebastião passou mal durante uma das sessões de estudo e precisou ser levado ao hospital. Gabriel acompanhou a ambulância juntamente com Dona Esperança, que havia sido chamada pelo asilo. No hospital, os médicos diagnosticaram um princípio de infarto. Professor Sebastião ficaria internado por pelo menos 1 semana. Gabriel, meu rapaz, disse o professor fraco na cama do hospital. Você precisa continuar estudando sozinho. O concurso está muito próximo. Professor, eu não consigo estudar sem o senhor, disse Gabriel com lágrimas nos olhos. O senhor é meu mentor. Você já aprendeu tudo o que precisa saber, respondeu o professor Sebastião, apertando a mão do menino. Agora é só acreditar em si mesmo e aplicar o conhecimento. Gabriel saiu do hospital devastado. Sentia como se tivesse perdido não apenas um professor, mas um avô que nunca havia tido. Na escola, quando a notícia se espalhou, as reações foram variadas. A professora Carla e Júlia demonstraram preocupação genuína. Alguns colegas neutros expressaram solidariedade, mas Rodrigo e seus amigos viram uma oportunidade. Agora sim, o Gabriel vai mostrar o que realmente sabe, comentou Rodrigo maliciosamente, sem ninguém para ajudar ele a colar. Gabriel ouviu o comentário e sentiu uma mistura de raiva e determinação. Mais do que nunca, precisava provar que sua inteligência era legítima. A professora Carla se aproximou dele após a aula. Gabriel, eu sei que você está preocupado com o professor Sebastião, mas não pode desistir do concurso agora. Professora, eu não sei se consigo sem ele. Gabriel, olha para mim, disse ela, colocando as mãos nos ombros do menino. Você tem um talento natural que poucos possuem. Professor Sebastião apenas te ajudou a polir esse talento. Mas o brilho vem de dentro de você. Aquelas palavras foram como um bálsamo para a alma ferida de Gabriel. Ele decidiu que participaria do concurso, não apenas por si mesmo, mas também para honrar todos os ensinamentos de professor Sebastião. A primeira fase do concurso aconteceu numa escola estadual no centro de Itajubá. Gabriel chegou cedo, carregando uma pequena mochila emprestada que Dona Luzia havia conseguido na escola. Dentro dela, apenas alguns lápis, uma borracha e uma garrafa d'água. Havia 50 candidatos de diversas escolas da região. Gabriel rapidamente identificou seus principais concorrentes. Alunos de colégios particulares renomados, todos bem vestidos e equipados com materiais de última geração. Rodrigo estava lá também, representando a escola municipal junto com outros 2 colegas. Quando viu Gabriel, não conseguiu esconder o sorriso de superioridade. Gabriel, que surpresa te ver aqui, disse ele ironicamente. Cadê seu professor particular? Meu conhecimento está comigo, respondeu Gabriel simplesmente, sem entrar na provocação. A prova começou às 9 da manhã. 40 questões de múltipla escolha, abrangendo todas as disciplinas do ensino fundamental. Gabriel leu cada pergunta com calma, aplicando as técnicas que professor Sebastião lhe havia ensinado. Terminou em 1 hora e 15 minutos, muito antes da maioria dos candidatos. Conferiu suas respostas 2 vezes antes de entregar a prova. O resultado seria divulgado 3 dias depois, mas Gabriel já sabia que havia se saído bem. Sentia-se confiante e preparado.
No hospital, professor Sebastião estava se recuperando bem. Gabriel o visitava todos os dias após a escola, contando sobre o concurso e recebendo palavras de encorajamento. Gabriel, independente do resultado, eu já estou orgulhoso de você, disse o professor. Você enfrentou seus medos e seguiu em frente mesmo quando as coisas ficaram difíceis. Na quarta-feira, o resultado da primeira fase foi divulgado. Gabriel havia passado em terceiro lugar geral, com 38 acertos em 40 questões. Rodrigo também passou, mas em 15º lugar. A professora Carla ficou eufórica quando soube do resultado. Gabriel, você foi sensacional. Terceiro lugar entre 50 candidatos. Mas Gabriel mantinha os pés no chão. Professora, essa foi só a primeira fase. As próximas vão ser mais difíceis. Eu sei, mas você provou que tem condições de competir com qualquer um. A segunda fase seria uma semana depois. 20 candidatos respondendo perguntas orais sobre conhecimentos gerais. Gabriel sabia que precisava se preparar ainda mais intensamente. Com o professor Sebastião no hospital, ele teve que encontrar outras formas de estudar. Júlia se ofereceu para ajudá-lo, trazendo livros da biblioteca de seus pais. Dona Esperança reorganizou seus horários para poder acompanhar mais de perto os estudos do neto. Vovó, a senhora não precisa se preocupar tanto, disse Gabriel numa noite, vendo a avó cansada após um dia inteiro de trabalho no asilo. Gabriel, esse concurso pode mudar nossa vida, respondeu ela com determinação. Se você conseguir a bolsa de estudos, terá oportunidades que eu nunca pude te oferecer. Gabriel percebeu que aquele concurso havia se tornado mais que uma competição pessoal. Era uma chance de retribuir todos os sacrifícios que sua avó havia feito por ele ao longo dos anos. A segunda fase do concurso foi realizada no auditório da Câmara Municipal. 20 candidatos, 10 perguntas para cada um, escolhidas aleatoriamente de um banco de 500 questões. Gabriel foi o 10º a ser chamado. Subiu ao palco sentindo o coração bater acelerado, mas mantendo a postura confiante que aprendera com o professor Sebastião. Gabriel Oliveira Santos, da Escola Municipal Santos Dumont, anunciou o coordenador. Sua primeira pergunta é sobre geografia. Qual é a diferença entre clima e tempo meteorológico? Gabriel respirou fundo e respondeu com clareza. Tempo meteorológico se refere às condições atmosféricas de um momento específico, como temperatura, umidade e pressão do ar num determinado dia. Clima é o conjunto das condições meteorológicas de uma região ao longo de muitos anos, formando um padrão característico. Correto. Segunda pergunta, sobre história. Em que ano foi assinada a Lei Áurea no Brasil e quem a assinou? A Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, abolindo oficialmente a escravidão no Brasil. Correto. Terceira pergunta, matemática. Se um produto custa R$ 80 e recebe um desconto de 15%, qual será o valor final? Gabriel fez o cálculo mentalmente em segundos. O desconto é de R$ 12, então o valor final será R$ 68. E assim continuou, acertando todas as 10 perguntas com tranquilidade e precisão. Quando desceu do palco, sabia que havia feito uma excelente apresentação. Rodrigo foi chamado em seguida e, claramente nervoso, errou 3 das 10 perguntas. Outros candidatos também demonstraram dificuldades com a pressão da situação. O resultado da segunda fase mostrou Gabriel em primeiro lugar, com todas as questões corretas. Apenas 10 candidatos passaram para a terceira fase. A notícia se espalhou rapidamente pela escola. Gabriel começou a ser visto com outros olhos pelos colegas. Mesmo aqueles que antes duvidavam de sua capacidade, agora reconheciam seu talento. Professor Sebastião recebeu alta do hospital 2 dias antes da terceira fase. Gabriel o visitou imediatamente, ansioso para compartilhar suas vitórias. Professor, eu consegui. Estou em primeiro lugar. Eu sabia que você conseguiria, disse o professor com lágrimas de orgulho nos olhos. Mas lembre-se, quanto mais você avança, mais difícil fica. Não pode relaxar agora. Eles retomaram os estudos com intensidade redobrada.
A terceira fase seria composta por exercícios práticos de cada disciplina, testando não apenas conhecimento teórico, mas também capacidade de aplicação. Gabriel estava nervoso, mas confiante. Sentia que havia encontrado seu propósito na vida: usar sua inteligência para transformar sua realidade e inspirar outros que, como ele, vinham de origens humildes. A terceira fase chegou e Gabriel estava pronto para o próximo desafio. Mas o que ele não sabia era que os maiores obstáculos ainda estavam por vir e que sua jornada testaria não apenas sua inteligência, mas também sua força de caráter. No dia da terceira fase, Gabriel chegou ao local do concurso e percebeu que o nível de tensão havia aumentado significativamente. Apenas 10 candidatos restavam, e todos pareciam extremamente preparados e determinados. Entre os finalistas estava Rodrigo, que havia conseguido se recuperar nas fases anteriores, e outros alunos de escolas particulares renomadas da região. Gabriel era o único representante de escola pública que havia chegado tão longe. A terceira fase consistia em 5 estações diferentes: matemática aplicada, experimentos de ciências, interpretação e produção textual, análise histórica e geografia prática. Cada candidato teria 20 minutos em cada estação. Gabriel começou pela estação de matemática. O desafio era resolver um problema real de engenharia: calcular a quantidade de material necessária para construir uma ponte sobre um rio, considerando diversos fatores, como resistência dos materiais, peso suportado e condições climáticas. Era exatamente o tipo de problema que professor Sebastião adorava apresentar durante suas aulas. Gabriel aplicou os conceitos que havia aprendido e encontrou uma solução elegante e economicamente viável. Na estação de ciências, ele teve que montar um circuito elétrico simples e explicar os princípios físicos envolvidos. Sua explicação foi clara e demonstrou compreensão profunda dos conceitos de corrente, tensão e resistência. A estação de português exigia a análise de um poema de Carlos Drummond de Andrade e a produção de um texto dissertativo sobre suas características estilísticas. Gabriel se lembrou das conversas que tinha com o professor Sebastião sobre literatura brasileira e produziu uma análise sofisticada e bem fundamentada. Em história, o desafio era analisar documentos originais da época da independência do Brasil e estabelecer relações entre eles. Gabriel demonstrou capacidade de pensamento crítico e contextualização histórica que impressionou os avaliadores. Por último, na estação de geografia, ele teve que interpretar mapas topográficos e climáticos para planejar a melhor localização para uma cidade fictícia. Sua proposta considerou fatores ambientais, econômicos e sociais de forma integrada. Quando terminou todas as estações, Gabriel se sentia confiante, mas também exausto. Havia dado o melhor de si em cada desafio. O resultado da terceira fase foi anunciado no final do dia. Gabriel continuava em primeiro lugar, seguido por uma aluna de um colégio particular de Pouso Alegre, e, em terceiro lugar, surpreendentemente, Rodrigo. Apenas 5 candidatos passaram para a quarta fase. A tensão entre Gabriel e Rodrigo havia se intensificado, mas agora havia também um respeito mútuo baseado no reconhecimento da competência de cada um. Gabriel, disse Rodrigo após o anúncio dos resultados, eu admito que te subestimei. Você realmente sabe muito. Obrigado, Rodrigo. Você também está indo muito bem. Era a primeira vez que os dois conversavam de forma civilizada desde o início do ano letivo. A quarta fase seria diferente de todas as anteriores. Os 5 finalistas teriam que trabalhar em equipe para resolver um problema complexo da comunidade local. Desenvolver um projeto de revitalização da Praça Central de Itajubá, considerando aspectos históricos, ambientais, econômicos e sociais. Gabriel percebeu que essa fase testaria não apenas conhecimento individual, mas também capacidade de trabalho em grupo, liderança e comunicação. Durante a preparação, ele se mostrou um líder natural, conseguindo integrar as diferentes habilidades de cada membro do grupo. Sua experiência vivenciando problemas sociais reais deu uma perspectiva única ao projeto.
O grupo propôs um plano de revitalização que incluía preservação histórica, sustentabilidade ambiental, acessibilidade para pessoas com deficiência e criação de oportunidades de geração de renda para a comunidade local. Gabriel foi escolhido pelo grupo para apresentar o projeto final. Sua apresentação de 20 minutos foi eloquente, bem estruturada e demonstrou compreensão profunda de todas as dimensões do problema. O resultado da quarta fase colocou Gabriel novamente em primeiro lugar. Apenas 3 candidatos passaram para a fase final. Gabriel, a aluna de Pouso Alegre, que se chamava Marina, e, para surpresa de muitos, Rodrigo. A fase final seria uma semana depois, consistindo em uma prova individual de 2 horas, com questões dissertativas de alto nível sobre todas as disciplinas. Naquela semana de preparação final, aconteceu algo inesperado. Professor Sebastião procurou Gabriel com uma expressão séria no rosto. Gabriel, preciso te contar algo importante sobre minha vida que pode te ajudar a entender por que estou tão empenhado em te ver vencendo esse concurso. Gabriel sentou-se, percebendo que seria uma conversa importante. Há 40 anos, quando eu era jovem professor na universidade, tive um aluno muito especial. Ele vinha de uma família muito pobre, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Todos duvidavam que ele conseguiria se formar em engenharia. O professor fez uma pausa, os olhos marejados. Esse aluno se chamava Carlos. Ele tinha a mesma determinação, a mesma inteligência natural que vejo em você. Eu me dediquei a ajudá-lo. Acreditei no potencial dele quando ninguém mais acreditava. O que aconteceu com ele, professor? Carlos se formou com as melhores notas da turma. Conseguiu uma bolsa para fazer mestrado no exterior. Hoje é um engenheiro reconhecido internacionalmente e ajuda centenas de jovens como ele a conseguirem oportunidades de estudo. Gabriel começou a entender onde a história queria chegar. Gabriel, quando olho para você, vejo o mesmo potencial que vi em Carlos há 40 anos. Você pode não apenas mudar sua própria vida, mas inspirar e ajudar muitas outras pessoas que vêm de origens similares à sua. Professor, e se eu não conseguir? E se decepcionar o senhor? Gabriel, você já me deu muito mais do que eu esperava. Esses meses ensinando você foram os mais gratificantes da minha vida desde que me aposentei. Independente do resultado do concurso, eu sou grato por ter conhecido você. Essa conversa deu a Gabriel uma perspectiva mais ampla sobre sua jornada. Não estava competindo apenas por uma bolsa de estudos, mas carregando as esperanças de todos que acreditaram nele e de todos os jovens que, como ele, enfrentavam barreiras sociais para alcançar seus sonhos. No dia da prova final, Gabriel acordou cedo e tomou café com sua avó. Dona Esperança estava visivelmente nervosa, mas tentava não demonstrar. Meu netinho, independente do que acontecer hoje, eu já estou orgulhosa de você. Você já foi mais longe do que eu jamais sonhei. Vovó, se eu ganhar essa bolsa, a primeira coisa que vou fazer é garantir que a senhora possa parar de trabalhar tanto. Gabriel, você não precisa se preocupar comigo. Só quero ver você realizando seus sonhos. Gabriel chegou ao local da prova final 1 hora antes do horário. O prédio da Secretaria de Educação estava movimentado, com pais, professores e autoridades locais acompanhando o evento. A professora Carla estava lá para apoiá-lo, junto com Júlia e outros colegas da escola. Professor Sebastião chegou alguns minutos depois, caminhando lentamente, mas com um sorriso orgulhoso no rosto. Gabriel, lembre-se de tudo o que conversamos. Confie no seu conhecimento e mantenha a calma, disse o professor, abraçando seu pupilo. A prova final consistia em 5 questões dissertativas, uma de cada disciplina. Os candidatos teriam 2 horas para resolver todas. Gabriel entrou na sala de prova, sentindo-se confiante, mas respeitoso em relação aos desafios que o aguardavam. Rodrigo e Marina também pareciam preparados e determinados. A primeira questão era de matemática. Demonstre como os conceitos de função quadrática podem ser aplicados na otimização de recursos em um projeto de agricultura sustentável. Gabriel sorriu ao ler a questão. Era exatamente o tipo de problema interdisciplinar que o professor Sebastião adorava. Ele estruturou sua resposta, conectando conceitos matemáticos
com aplicações práticas na agricultura, demonstrando não apenas domínio técnico, mas também consciência social e ambiental. A segunda questão de português pedia uma análise comparativa entre dois textos literários de épocas diferentes, estabelecendo relações entre contexto histórico e características estilísticas. Gabriel aplicou tudo o que havia aprendido sobre literatura e história, produzindo uma análise sofisticada que mostrava a compreensão profunda da evolução da língua portuguesa e da literatura brasileira. A terceira questão, de ciências, envolvia explicar os princípios científicos por trás de tecnologias de energia renovável e propor soluções para a implementação em pequenas comunidades. Aqui, Gabriel brilhou especialmente. Sua experiência pessoal com limitações de recursos, somada ao conhecimento científico sólido, resultou em uma resposta criativa e viável. A quarta questão de história pedia uma análise crítica dos processos de independência na América Latina, estabelecendo paralelos e contrastes entre diferentes países. Gabriel demonstrou conhecimento abrangente e capacidade de análise histórica comparativa que impressionaria qualquer professor universitário. A quinta e última questão, de geografia, solicitava um projeto de desenvolvimento sustentável para uma região montanhosa, considerando fatores climáticos, topográficos, econômicos e sociais. Gabriel fechou sua prova com chave de ouro, propondo um projeto integrado que mostrava compreensão sistêmica de geografia física e humana. Quando terminou, ainda restavam 15 minutos do prazo, mas Gabriel tinha certeza de que havia dado o melhor de si. Revisou rapidamente suas respostas e entregou a prova. Do lado de fora, encontrou o professor Sebastião, sua avó, a professora Carla e seus amigos aguardando ansiosamente. "Como foi, meu netinho?" perguntou Dona Esperança. "Acho que foi bem, vovó. Fiz o melhor que pude. O resultado seria divulgado 3 dias depois, numa cerimônia pública na Câmara Municipal. Seriam 3 dias de ansiedade intensa para Gabriel e todos que torciam por ele. Durante esses dias, Gabriel tentou manter a rotina normal, mas era impossível não pensar constantemente no concurso. Professor Sebastião o aconselhou a usar esse tempo para refletir sobre tudo o que havia aprendido durante a jornada, independente do resultado. "Gabriel, você já venceu o mais difícil", disse o professor. "Você provou para si mesmo e para todos ao seu redor que origem humilde não é barreira para a excelência. Isso é uma vitória que ninguém pode tirar de você." Na escola, a expectativa também era grande. Gabriel havia se tornado uma espécie de herói local, representando a possibilidade de mobilidade social através da educação. Até mesmo Rodrigo, que havia terminado em 3º lugar na competição final, veio conversar com Gabriel. "Gabriel, eu queria te pedir desculpas por tudo que fiz durante o ano", disse ele claramente constrangido. "Eu estava errado sobre você. Independente do resultado, você merece ganhar." "Obrigado, Rodrigo. Isso significa muito para mim." Era evidente que a jornada do concurso havia transformado não apenas Gabriel, mas também as pessoas ao seu redor. Finalmente, chegou o dia da cerimônia de divulgação dos resultados. O salão nobre da Câmara Municipal estava lotado com candidatos familiares, professores e autoridades locais. Gabriel estava sentado na primeira fila, entre sua avó e professor Sebastião. Suas mãos suavam, mas ele tentava manter a compostura. O prefeito da cidade fez um discurso sobre a importância da educação, seguido pelo secretário de Educação, que falou sobre o sucesso do concurso municipal. Finalmente, chegou o momento tão esperado. O coordenador do concurso subiu ao palco com o envelope contendo os resultados finais. O concurso municipal de conhecimentos de Itajubá revelou talentos excepcionais entre nossos jovens estudantes, começou ele. Os 3 finalistas demonstraram um nível de conhecimento e maturidade admiráveis. Gabriel sentiu o coração bater tão forte que teve medo de que todos pudessem ouvir. Em 3º lugar, com uma performance consistente ao longo de todas as fases, Rodrigo Almeida, da Escola Municipal Santos Dumont. Aplausos calorosos. Rodrigo subiu ao palco para receber sua medalha de bronze, claramente emocionado e orgulhoso. Em 2º lugar,
com demonstração de excelência acadêmica e maturidade excepcional, Marina Fernandes, do Colégio Particular Santa Rita de Pouso Alegre. Mais aplausos. Gabriel percebeu que suas chances de vitória haviam aumentado, mas ainda não queria se emocionar prematuramente. O coordenador fez uma pausa dramática antes do anúncio final, e o primeiro lugar ganhador da Bolsa de Estudos Integral e do prêmio de R$ 1.000, com uma performance absolutamente excepcional em todas as fases do concurso, Gabriel Oliveira Santos, da Escola Municipal Santos Dumont. A explosão de aplausos foi ensurdecedora. Gabriel sentiu as pernas amolecerem, mas conseguiu se levantar e caminhar até o palco. Sua avó chorava de emoção, professor Sebastião sorria com lágrimas nos olhos e a professora Carla aplaudia vigorosamente. Quando Gabriel recebeu o troféu e o certificado da Bolsa de Estudos, sentiu que toda a sua vida havia mudado naquele momento. Mas o que mais o emocionou foi o discurso que teve que fazer. Eu quero agradecer a todas as pessoas que acreditaram em mim quando eu nem acreditava em mim mesmo, começou ele com voz embargada. Minha avó, Dona Esperança, que me criou com amor e me ensinou que dignidade não depende de dinheiro. Professor Sebastião, que me mostrou que conhecimento é o maior tesouro que alguém pode ter. Professora Carla, que me deu oportunidades quando outros me negaram. E até mesmo aos colegas que duvidaram de mim, porque me ensinaram a ser forte. Gabriel fez uma pausa, olhando para o público lotado. Esse prêmio não é só meu. É de todos os meninos e meninas que carregam seus materiais em sacolas plásticas, que estudam à luz de lâmpadas fracas, que sonham grande mesmo tendo pouco. Esse prêmio prova que talento não tem endereço, que inteligência não tem classe social. O salão explodiu em aplausos novamente. Muitas pessoas estavam visivelmente emocionadas com as palavras do menino. Após a cerimônia, Gabriel foi cercado por jornalistas locais, professores de outras escolas e até representantes de universidades que queriam acompanhar seu desenvolvimento acadêmico. Mas a primeira pessoa que ele procurou foi sua avó. O abraço entre os dois foi carregado de emoção e significado. Vovó, agora eu posso cuidar da senhora, sussurrou Gabriel no ouvido de Dona Esperança. Meu netinho, você já cuida de mim todos os dias, só por ser quem você é. Professor Sebastião se aproximou, caminhando lentamente, mas com um sorriso radiante. Gabriel, eu sabia que você conseguiria. Agora começar a verdadeira jornada. Como assim, professor? O concurso foi apenas o começo. Agora você tem a responsabilidade de usar esses talentos para fazer a diferença no mundo. E eu sei que você vai fazer. Nos dias que se seguiram, a vida de Gabriel mudou completamente. A história de sua vitória se espalhou pela região, inspirando outros jovens de origem humilde a acreditar em seus potenciais. Gabriel começou a estudar no colégio particular com bolsa integral. No início, sentiu-se intimidado pela diferença social, mas logo percebeu que seu conhecimento sólido e sua determinação o colocavam em pé de igualdade com qualquer colega. Com o prêmio em dinheiro, ele comprou medicamentos para sua avó, material escolar para dividir com colegas necessitados de sua antiga escola e guardou uma parte para custear um tratamento médico que professor Sebastião precisava fazer. Na escola municipal, Gabriel se tornou uma lenda. A professora Carla organizou palestras onde ele contava sua história para motivar outros alunos. Rodrigo, transformado pela experiência, se tornou um dos maiores apoiadores dessas iniciativas. Professor Sebastião, revigorado pelo sucesso de seu pupilo, decidiu criar um programa de tutoria voluntária no asilo, onde outros idosos aposentados ajudavam jovens carentes com os estudos. Gabriel foi o primeiro voluntário jovem do programa, ensinando matemática básica para colegas de sua antiga escola. Dona Esperança, com a saúde financeira mais estável, conseguiu reduzir sua carga de trabalho no asilo e dedicar mais tempo a si mesma. Ela se juntou a outras avós da comunidade para criar uma cooperativa de doces caseiros, gerando renda extra para várias famílias. A professora Carla ganhou reconhecimento por seu trabalho de inclusão e apoio a alunos de baixa renda. Ela desenvolveu metodologias inovadoras para identificar e nutrir talentos
em contextos de vulnerabilidade social. Júlia continuou sendo a melhor amiga de Gabriel e juntos criaram um grupo de estudos que ajudava colegas com dificuldades acadêmicas. Ela sempre dizia que conhecer Gabriel a havia ensinado sobre coragem e determinação. 2 anos depois, Gabriel estava entre os melhores alunos de sua nova escola e já planejava cursar engenharia na Universidade Federal. Seu sonho era se tornar professor universitário, como o professor Sebastião, para poder inspirar e ajudar outras gerações de jovens talentosos. Em uma tarde de sábado, ele visitou o professor Sebastião no asilo. O idoso estava na mesma poltrona de sempre, mas agora cercado por vários jovens que também recebiam suas lições. "Professor, o senhor criou uma verdadeira escola aqui", comentou Gabriel, observando a cena. "Não, Gabriel, você que criou. Seu exemplo mostrou que é possível, e isso inspirou outros jovens a acreditar em si mesmos. Você se tornou o professor que eu sempre quis ser." Gabriel sorriu, compreendendo que sua jornada havia se tornado muito maior que sua própria história. Ele havia se tornado um símbolo de esperança para sua comunidade. Na escola municipal, durante uma visita de Gabriel para dar uma palestra, Dona Luzia, a funcionária da limpeza que o havia defendido no recreio, se aproximou dele. "Gabriel, você se lembra de mim?" "Claro, Dona Luzia. A senhora me ajudou quando eu mais precisava. Eu queria te dizer que meu neto começou a estudar mais depois que ouviu sua história. Ele diz que quer ser igual a você." Gabriel sentiu uma emoção profunda. Percebia que seu sucesso havia criado um efeito multiplicador, inspirando outras crianças a acreditar em seus potenciais. Durante a palestra para os alunos da escola municipal, Gabriel olhou para as carteiras e viu vários meninos e meninas carregando materiais em sacolas plásticas. Seus olhos brilharam ao reconhecer neles a mesma determinação que um dia sentira. "Pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante", disse ele para a plateia atenta. "Não importa de onde vocês vêm, não importa o que vocês têm ou deixam de ter. O que importa é o que vocês carregam aqui dentro", e apontou para o peito. "Conhecimento, determinação, sonhos. Isso ninguém pode tirar de vocês." Uma menina de cerca de 10 anos levantou a mão. "Gabriel, como você fez para não desistir quando todos riam de você?" Gabriel sorriu, lembrando-se da própria jornada. "Sabe, eu descobri que quando as pessoas riem dos nossos sonhos, geralmente é porque elas têm medo de que a gente consiga realizar o que elas não tiveram coragem de tentar. Cada risada que recebemos pode ser combustível para nossa determinação." Após a palestra, Gabriel visitou sua antiga sala de aula. A professora Carla havia emoldurado uma foto dele recebendo o troféu e colocado na parede, junto com a frase: "O conhecimento é o único tesouro que cresce quando compartilhado." Rodrigo, que agora cursava o ensino médio na mesma escola particular que Gabriel, o encontrou no corredor. "Gabriel, eu nunca te agradeci direito pelo que você fez." "Como assim?" "Quando você me venceu naquele concurso, você me ensinou humildade. Eu mudei como pessoa por causa disso. Aprendi que respeito se conquista pelo caráter, não pelo dinheiro dos pais." Gabriel estendeu a mão para Rodrigo. "Obrigado por ter sido um adversário à altura. A competição entre nós me fez querer ser melhor." Os dois se cumprimentaram com um aperto de mão firme, selando uma amizade que havia nascido da rivalidade, mas crescido através do respeito mútuo. À noite em casa, Gabriel ajudava sua avó a preparar os doces da cooperativa. Dona Esperança observava o neto com orgulho, vendo nele não apenas o menino inteligente que criara, mas um jovem maduro e generoso. "Gabriel, você não imagina a alegria que sinto vendo você ajudar tantas pessoas." "Vovó, tudo o que eu faço é reflexo do que a senhora me ensinou. A senhora sempre dividia o pouco que tínhamos com quem precisava. Eu só estou fazendo a mesma coisa, mas com conhecimento." Gabriel havia compreendido que sua vitória no concurso era apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior. Ele carregava agora a responsabilidade e o privilégio de ser um exemplo vivo de que a educação pode transformar realidades. Professor Sebastião, aos 74 anos, havia encontrado um novo propósito na vida.
O programa de tutoria no asilo atendia agora mais de 50 jovens da comunidade, e Gabriel era o coordenador jovem do projeto. Gabriel, você sabe qual é a diferença entre um bom professor e um grande professor? Perguntou Sebastião durante uma de suas conversas. Qual professor? Um bom professor ensina matérias. Um grande professor ensina pessoas. Você está se tornando um grande professor. Gabriel sorriu, sentindo-se honrado com a comparação. Ele havia descoberto que ensinar era sua verdadeira paixão e já planejava seu futuro acadêmico com esse objetivo em mente. No final do terceiro ano do ensino médio, Gabriel se formou como orador da turma, com a melhor média geral da escola. Durante seu discurso de formatura, ele olhou para a plateia e viu rostos familiares que haviam acompanhado sua jornada. Sua avó, professor Sebastião, a professora Carla, Júlia, Rodrigo, Dona Luzia e dezenas de jovens que ele havia inspirado e ajudado ao longo dos anos. Há 6 anos entrei numa sala de aula carregando meus materiais numa sacola plástica, começou ele. Hoje me formo carregando algo muito mais valioso, a certeza de que educação transforma vidas, de que sonhos não têm classe social e de que cada um de nós tem o potencial de fazer a diferença no mundo. Ele fez uma pausa, observando os rostos emocionados na plateia. Eu dedico essa conquista a todos os jovens que carregam seus sonhos em sacolas plásticas, que estudam à luz de velas, que trabalham durante o dia e estudam à noite. Vocês são os verdadeiros heróis desta história. O salão explodiu em aplausos. Gabriel havia se tornado muito mais que um estudante exemplar. Havia se tornado um símbolo de esperança e transformação social. Após a cerimônia, Gabriel foi aprovado em primeiro lugar no vestibular para Engenharia Civil na Universidade Federal. Mas seu verdadeiro objetivo era cursar também licenciatura em matemática, para poder lecionar e continuar transformando vidas através da educação. Professor Sebastião, agora com 80 anos e mais frágil, mas ainda lúcido e determinado, acompanhou Gabriel até a universidade no primeiro dia de aula. Gabriel, minha missão está cumprida, disse ele com lágrimas nos olhos. Você não apenas realizou seu próprio sonho, mas abriu caminhos para que outros jovens também realizem os deles. Professor, sua missão nunca vai estar cumprida, respondeu Gabriel. O senhor plantou sementes que vão dar frutos por gerações. Eu sou apenas uma dessas sementes, mas vou plantar muitas outras. Gabriel entrou na universidade carregando uma mochila simples, mas cheia de sonhos e propósitos. Em seu primeiro dia, encontrou outros jovens de origens humildes que, inspirados por sua história, haviam encontrado coragem para buscar o ensino superior. A jornada, que começara com risadas maldosas, por causa de uma sacola plástica, havia se transformado numa história de superação que inspirava centenas de pessoas. Gabriel havia provado que inteligência, determinação e caráter são os únicos materiais escolares realmente necessários para construir um futuro brilhante. Fim da história. E agora, querido ouvinte, me conta o que você achou da história de Gabriel. Você acredita que a educação pode realmente transformar vidas como aconteceu com nosso protagonista? Deixe seu comentário sincero sobre qual parte mais te emocionou e se inscreva no canal para não perder outras histórias inspiradoras como esta.